Estou fazendo esse filme porque não tenho a resposta. Foi o que disse Hayao Miyazaki quando perguntado sobre o significado do livro que inspirou seu novo filme. O livro se traduz para Como Você Vive, é uma pergunta. O filme de Miyazaki se traduz para O Menino e a Garça. Aqui nesse caso, Miyazaki está buscando a resposta sobre viver. E para tanto, o autor resolve falar sobre o fim e também sobre o que está depois do fim. Mas sem ser tão direto assim, porque senão perde a graça e deixa de ser Hayao Miyazaki. Em O Menino e a Garça, ficamos um bom tempo com Mahito, um jovem passando por um trauma e com sérias dificuldades de adaptação à sua nova casa e à sua nova vida. Sua mãe morreu em um incêndio, seu pai logo casou e engravidou a irmã dela, e Mahito se vê preso a um futuro recente e também muito apressado quando o mal conseguiu se desvencilhar de um passado trágico, quando o mal conseguiu entender o que sobrou dele depois que uma boa parte de si deixou o plano da existência. Volta e meia, Miyazaki disse que vai se aposentar, né? Tem quem acredite, tem quem finge acreditar por respeito ao artista, eu sou um desses, e em Vidas ao Vento, um dos filmes anteriores dele, o patrono do estúdio Ghibli até ensaiou uma despedida. O filme é uma carta de amor a tudo que ele ama, mas ainda não tinha conseguido se aprofundar nos filmes anteriores. Faz algo parecido aqui em O Menino e a Garça, bem parecido, mas a diferença é que faz isso buscando visitar e entender a aura do artesão, a aura do mestre, a aura de um acumulador de conhecimentos. Apesar de protagonista, Mahito é guia, como é que eu posso dizer, um caminho para essa história, para todas essas reflexões. É um jovem que está todo o tempo em busca de algo, está sempre abrindo porta, sempre em progressão, sempre entrando um nível a mais ali naqueles mundos propostos, mas nunca parou para se perguntar por que está fazendo isso. E nem precisa. Não precisa, pois só se busca algo quando não se tem. É muito simples. Mahito não tinha mais a sua mãe. Seu tio-avô não tinha mais o equilíbrio que conseguiu alcançar no além. E Miyazaki não tinha mais a opção de parar depois do fim. Por isso fez sentido começar de novo, mesmo que seja para parar mais uma vez ou quantas vezes ele quiser. O livro no qual O Menino e a Garça se baseia, ou melhor, livremente se inspira, é um clássico da década de 30 lá no Japão, de 37 mais precisamente falando, tá? No começo desse livro, a gente acompanha um jovem e o seu tio explorando questões sobre como viver uma vida significativa e sobre a busca por conhecimento e a compreensão do mundo ao seu redor. Depois, na segunda metade, se transforma numa narrativa em terceira pessoa sobre a vida comum desse jovem protagonista, sobre suas descobertas, sobre amizades, e depois finaliza com ensaios filosóficos, e eu diria que muito introspectivos do autor, se baseando nos temas que ficaram aí ao longo do livro, quando o autor reflete inclusive sobre si mesmo. Genzaburo Yoshino fala sobre ética, moral, sociedade, ciência e a busca pelo sentido da vida. Por isso vem o título, né? Como Você Vive. Eu faço toda essa volta para dizer que estamos diante de um filme onde o autor, a partir de personagens dúbios, se expõe como alguém que aceita e entende o mal da mesma forma que aceita e entende o bem. Isto é, entende toda a essência da fantasia, todos os espectros de um mundo criado para se construir uma narrativa. Ele é alguém que aceita e entende o fantástico da mesma forma que aceita e entende o real, de um autor que quer o fim e o consequente recomeço a partir de outra pessoa, mas que também faz de tudo para que aquilo não seja o seu fim, o fim de tudo que construiu, de todos os livros que leu, de todas as aventuras que entende existir. Portanto, ele fala inclusive também sobre apego. Assim sendo, O Menino e a Garça revisita signos dos filmes passados de Miyazaki, tanto do ponto de vista estético, do ponto de vista mais visual, mas também do ponto de vista ali de temática, né? Com uma certa força de quem quer partir e ao mesmo tempo quer deixar algo para trás. Não esquecer jamais, jamais. Ele quer deixar um legado. É isso que, dentre várias coisas, discute-se aqui em O Menino e a Garça. Vamos lá, o tio-avô do Mahito, ele tá lá empilhando pedras e tentando buscar dia após dia mais um ponto de equilíbrio pro mundo.
Marrito, ele tá no mundo fantástico que de alguma forma sustenta o mundo real a partir de pequenos signos. É um jeito do roteiro dizer que há de se aceitar o fantástico, mas é preciso que ele gere algo para o mundo real, para o mundo vivido, porque não existiria o fantástico se não fosse o real, tampouco deveria existir o real se não for o que a gente tira de bom e ruim desses mundos fantásticos que são criados. Não adianta ficar preso àquela realidade criada se ela não servir para de alguma forma pensar o mundo no qual o criador de fato vive, não só o que o criador cria. Ao longo de sua obra, Miyazaki trabalhou recorrentemente temas como natureza versus progresso, tradicionalismo versus modernidade, natural versus artificial, bem versus mal, ou bem não tão bem assim, versus um mal não tão mal assim, por aí vai. Então, quando o tio avô de Marrito oferece aquela busca para o equilíbrio ali para o jovem, dizendo que vai parar de empilhar aquelas pedras e agora o jovem pode construir as suas torres, sugere, portanto, que a sua missão chega ao fim e que um jovem essencialmente bom precisa seguir dali em diante. Só que o jovem, e aqui é que está o grande ponto de virada, depõe contra a sua imaculada bondade, né, e nega a missão. Afinal, foi ele mesmo quem se machucou para tornar uma situação complexa mais complexa ainda. Então o que Marrito nega acaba sendo outro tipo de aceite. Aceitar que apesar das imperfeições da vida, inclusive dele, há de se construir um mundo com calma, empilhando pedrinha por pedrinha, sem que receba todas as pedrinhas de uma vez e assim faça uma torre. Não, calma, ele não pode se atropelar, não pode despejar todo o conhecimento de uma vez, como tentou o rei Periquito e falhou. Sem estudar qual será a próxima pedra a ser empilhada, aquele monumento cai, rui, ou pior, se torna lixo, se torna apenas uma coisa que fica ali atrapalhando o viver das pessoas que estão na casa ao lado. Marrito vivia um luto e esse luto o impedia de aceitar as novas pedras que o mundo ia lhe dando. Uma nova mãe, uma nova casa, a possibilidade de novos amigos, a possibilidade de uma nova vida, enfim. Depois entende que tudo que a vida faz é dar oportunidades de organizar formas diferentes em uma torre equilibrada e perfeitamente pensada. É como eu falei uma vez na resenha de The Last of Us, vida, dor, trauma, enfim, tudo que acontece aqui são coisas que a gente vai colocando na mochila e não tem esse negócio de excluir. E que se a gente organizar direito essa mochila, dá pra seguir. Ah, é pesado, PH, mas dá pra seguir. A gente faz o contrapeso, coloca o corpo mais pra frente, o que quer que seja. Então esse equilíbrio que o velho utiliza ali das pedras é, a bem da verdade, uma sugestão, uma alegoria para o equilíbrio que a gente busca nesse negócio chamado viver. Um equilíbrio entre o real e o imaginário, entre o talvez e o fato, entre o bem e o mal, entre o sim e o nem tanto. Quando em vida, o seu tio-avô quis burlar o fluxo natural e construir uma torre de qualquer jeito. E não deu certo isso, né? E aí lá no além, no mundo fantástico, entendeu que era preciso parte a parte ir criando uma solidez, uma estrutura. Solidez essa que alegoricamente sustentava aquele mundo, sustentava a realidade de Marrito, já que, enfim, ele é o seu descendente direto, né? Já que ele é sangue do seu sangue. E esse é essencialmente o trabalho do artesão, buscar as imperfeições de uma matéria bruta para construir arte. Quando a gente vive, somos então artesãos de vida, artesãos de existência. E a gente tem que viver desse jeito, sem atropelar as dores que nos aparecem, mas sim reorganizar, construir essa torrezinha de uma maneira muito calma, serena, buscando o equilíbrio perfeito, apesar das pedras não parecerem caber uma na outra. E nesse filme, Miyazaki declara que fez isso a vida toda. Empilhou peça a peça. Chihiro dizia algo, Castelo Animado outra coisa, Mononoke acentuava questões e Ponyo buscava outras reflexões. Porco Rosso ia alto na estranheza. E Kiki vivia a alegria do surreal dentro daquele mundo mágico. Então, pecinha a pecinha, Miyazaki tentava equilibrar os seus mundos fantásticos, os seus Totoros, os seus chamados para ação em um mundo que não é mundo, mas ao mesmo tempo em um mundo que precisa influenciar no mundo de fato. E ele agora vende a ideia de que fantásticos, eles não tinham de muita coisa, eles eram na verdade muito reais. São todos nada mais do que portas que levam a uma realidade e que precisam ser tratadas, organizadas, equilibradas, observadas, a fim de que novas peças consigam se acomodar bem. Caso contrário, e fica o recado para quem irá assumir o seu legado, tudo vai ao chão. Se quem assumir o seu legado tentar fazer de qualquer jeito, como o Rei Periquito, vai levar ao chão, vai tentar cortar o meio para rasgar a fórceps aqui dali, não vai rolar.
Não importa, portanto, se quem vai assumir é essencialmente bom, isso não importa, nem precisa na verdade, mas precisa apenas que entenda que é através da aceitação das nossas falhas e também do confronto com as adversidades que encontramos significado e crescimento nos mundos que são criados. Ao longo de todo o filme, Marrito ele tá abrindo portas, ele tá buscando algo, como eu disse. Tá se encontrando com seres estranhos, tá se decepcionando com o que fazem os seres bonitinhos. Seres fofos são atacados por gaivotas famintas. E isso porque o mundo precisa se alimentar de histórias com tudo que elas entregam. Com bondade, com maldade, com heroísmo, com antagonismo, com vilania. Por isso a filmografia de Miyazaki é um convite direto e constante ao confronto entre dois assuntos inicialmente antagônicos que calmamente se arranjam uma coisa nova. É estranho, é fato, mas que representa bem ambos os lados. Chihiro passa por isso, nossa, esse mundo é horrendo, eu estou preso aqui, e depois eu digo, talvez eu consiga viver aqui, mas aí também já é hora de voltar. Mononoke é o embate entre esses dois lados, essas duas tribos, essas duas visões de mundo, que ao final criam uma amálgama e juntos conseguem resolver aquela situação. A carreira do Miyazaki é todo o tempo isso. Não é fazer um lado suplantar o outro, jamais. Totoro é uma figura grande, corpulenta, poderia ser perigosa, mas não, abre uma sombrinha e não permite que a chuva molhe aquelas garotas perdidas. Porque é isso que o Miyazaki está fazendo, confrontando, fazendo com que as duas coisas que anteriormente, inicialmente estão de um lado ou do outro, se juntem em uma coisa só, construam o novo. Eu tenho pra mim que não há fim, não há final pro artesão. Há uma passagem das ferramentas para o que vem depois, seja diretamente ligado a ele ou seja indiretamente, não interessa. Não interessa, uma vez que interessa aí sim o entendimento do legado e dos porquês daquele legado. Ainda que o autor desse legado não saiba os porquês, ou seja, o verdadeiro sentido é justamente a aceitação dessa eterna, incessante e ao mesmo tempo incansável busca pelo porquê. É o eterno retorno. É voltar todo dia, empilhar mais uma peça e tentar reequilibrar a torre como um todo. É Marrito abrindo portas sem saber o que vai fazer com o outro lado, com o que tiver do outro lado. E se tiver a sua mãe, ele vai fazer o que com aquilo? Ela vai voltar à vida? O que ele vai dizer que não disse em vida? É o tio-avô equilibrando o mundo que ele não pode usufruir. Ainda que busque resposta em todos os livros do mundo, ele não pode mais usufruir. Sua biblioteca foi consumida, porém ele em si acabou. De que valeu tanto conhecimento? O pragmatismo não cabe nessa luta. Senão você se torna um periquito que foi feito para voar. Não só para voar, mas também para agradar pela sua beleza, fazendo justamente o contrário, parecendo humanoide e em busca de destruir o que o autor cria o tempo todo, como são vários fãs que buscam a resposta sem saber o que estão perguntando direito e só querem o próximo e o próximo e o próximo, e de preferência que o próximo seja igual ao anterior, sem deixar, portanto, o autor, o artesão, parar. Ou pelo menos findar em paz, que seja por uma última vez. A paciência para construir lentamente, respeitando o tempo de cada peça, respeitando o equilíbrio do todo, não se trata apenas de criar, mas de transformar, de dar nova forma e significado à matéria bruta da experiência humana. Não existe tempo para isso, tanto que praticamente não há uma passagem de tempo grande no mundo real, enquanto Marrito está perdido. Não existe tempo suficiente para construir uma obra de arte. Não existe tempo suficiente para fazer essa obra de arte influenciar diretamente o mundo real. Não existe, ela é eterna, portanto influencia hoje e em todos os amanhãs. E como não existe esse tempo, basta continuar fazendo. Basta continuar consumindo, basta continuar refletindo, basta continuar equilibrando o real e o imaginário. Dia após dia, peça após peça, torre após torre, sem se deixar vencer pelo fantástico. Como uma garça que nem ela mesma sabe se é do bem ou se é do mal. O que pode representar, inclusive, um Miyazaki que nos guia pelos dois caminhos, como eu disse. Ou até mesmo periquitos que ficam gigantes e representam a incrível facilidade que temos de aumentar os nossos problemas quando, na verdade, são só mais uma pecinha naquela torre chamada vida que a gente constrói, ou que pelo menos a gente deveria construir conscientemente. Na arte, o término de um artista não significa o fim, então essa resposta é irrelevante. Qual é a hora de parar do Miyazaki, do Tarantino, do Scorsese, seja lá de quem for, irrelevante pergunta. Irrelevante porque a pergunta certa é quando haverá um novo começo? Quando haverá um novo artesão? O que o novo artesão fará com o que ficou? O que ele vai fazer retomando exatamente de onde parou? Caso contrário, se não continuar de onde pararam, a gente desvaloriza a existência daqueles que nos precederam e, consequentemente, a nossa própria vida nunca alcançará a plenitude,
como o tio-avô que tentou construir uma torre escondendo a realidade que tinha caído de mão beijada no seu quintal. Isso porque constantemente nos encontramos em um ciclo de destruição para reconstrução, o que não é necessário, por isso a mãe do Marrito morre num incêndio, uma destruição. Devemos edificar a partir do que já existe. Devemos edificar a partir de falhas, a partir de contratempos, a partir de impurezas, ou até mesmo das tentativas de atirar uma flecha no Criador com raiva porque ele não nos guiou imediatamente ao mundo desejado. Mas o fato é que se a gente não acertar essa flecha, que bom, quando o mundo não desejado entrar na nossa vida, que a gente usufrua daquilo e que a gente encontre a partir daí novos desejos, novas sensações, que a gente confie no artesão, que a gente confie no Criador, que a gente confie no autor. Em O Menino e a Garça, Hayao Miyazaki nos ensina que, independentemente de ser este o seu último filme ou apenas mais um em sua trajetória, sua obra persiste. Ao nosso lado, sempre haverá uma porta, seja ela para regressar ou para avançar, do outro lado da sua criação. Devemos fazer isso carregando todas as experiências vividas, todas as aventuras, todas as cicatrizes, todos os traumas, ao mesmo tempo que também a gente precisa carregar todos esses mundos criados para viver bem, viver em equilíbrio. Apesar, como eu disse, de todas essas dores, porque talvez nesse mundo que Miyazaki criou e tantos outros criadores criaram, existam respostas que a gente possa utilizar aqui. Não basta meramente consumir o que Miyazaki nos apresenta, é imperativo implementá-lo em nossas vidas. Caso contrário, nos transformaremos em criaturas distantes do que o mundo fantástico propõe, relegados a meramente caminhar pela terra, ao invés de voar se a gente puder. A gente deixa de ser como uma garça que navega pelo céu, pela terra e pela água. A gente se torna meramente terrestre, brandindo espadas e impondo a nossa visão de mundo, quando, na verdade, somos completamente inofensivos para o universo. A não ser quando a gente entende todos os outros universos criados e coloca aqui, mas coloca de uma maneira inofensiva quando é para o mal, e extremamente ofensiva quando for para o bem. A resposta, portanto, é que um artesão nunca para. Ele deixa o que fez para nós. Um artesão nunca morre. Ele se deixa para nós.